Boa noite a todos, novamente. Acho que eu caí, viu, pessoal? Por isso que eu retornei agora, mas agora eu acho que tá ok, né? Quem tiver aí, me dá um ok nesse vídeo novo, que aí eu vejo que já está sendo transmitido para vocês, tá? Vamos só dar uns minutinhos, né, para o pessoal entrar, para gente começar, ok? Vou começar dando as boas-vindas, né, para quem está aí, dizendo que estou muito feliz, né, de estar aí iniciando esses trabalhos de 2021. Espero que todos tenham tido um bom descanso. A gente já estava em casa, né, mas a gente estava se encontrando aqui pelo Facebook, pelo Zoom, né? E aí agora a gente retorna os nossos estudos aqui, as nossas palestras, nossas aulas, e a gente espera que seja um ano proveitoso, né? Que a gente possa se encontrar esse ano. Tomara, vamos torcer para isso, matar as saudades, né? De dar um abraço. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? Bom, pessoal, então antes de ficar conversando muito, antes de compartilhar aí o slide que a gente vai apresentar nessa aula de hoje, nós vamos então, inclusive para dar tempo do pessoal entrar, nós vamos fazer a prece, e vamos então pedir, né, a espiritualidade para nos proteger, nos abençoar, nos intuir nesse estudo de hoje, que nós possamos tirar o maior proveito possível de todo o conteúdo que nós vamos abordar, agradecendo a espiritualidade mais uma vez por estar ao nosso lado, estar conosco, independente da distância física que estamos uns dos outros, eles estão aí estreitando esses laços que nós temos, né, de amizade, de carinho, de trabalho, eles estão aí fazendo esse elo entre nós. Então, nós agradecemos o carinho conosco, agradecemos essas férias dos nossos estudos, esse descanso, que nós possamos evoluir ainda mais esse ano, possamos aprender ainda mais. Se Deus quiser nos encontrarmos fisicamente. Então, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. E assim nós vamos, para dar início a esse curso de hoje, nós vamos fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus, né? Então, como eu estava dizendo, a gente vai começar hoje o curso de passe, né? A gente vai dar início aí ao primeiro curso. Eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela, para que vocês vejam os slides, né? Qualquer coisa vocês me mandem aí mensagem se não tiver ok, tá? Mas eu acho que agora está compartilhando a tela, ok. Então, nesse curso de passe, nós vamos estar à frente aí destas aulas, eu e o nosso querido irmão Fabrício. Eu vou ministrar as primeiras duas aulas, né? Nós vamos ter uma aula agora no dia 1º, depois nós vamos ter uma aula na semana que vem, no dia 8.
Depois nós vamos ter uma aula no dia 22, e aí nós vamos ter uma aula no dia 1º de março, tá? Então, serão 4 aulas, nós vamos fazer, sem contar o dia 15 de fevereiro, ok? Então, hoje nós vamos dar a primeira aula. Como todo ano acontece, a nossa principal fonte de bibliografia é o livro Passe Magnético, Seus Fundamentos e Sua Aplicação, do Salvador Gentili. Eu falo que ele é a principal porque acaba que a gente tem, né, a bagagem própria do albergue, própria lá da nossa casa, do passe que a gente administra, né, lá na nossa casa. Então, a gente tem essa carga também de conhecimento que a espiritualidade traz para a gente a respeito do nosso passe. A gente tem também outras bibliografias, inclusive este livro cita outras bibliografias, né, que foram psicografadas pelo Chico, outras mais antigas, né, de estudos de pesquisadores, enfim. A gente pega também outras bibliografias, mas a principal, a que a gente vai construir aí o nosso raciocínio, a nossa lógica de aula, de trazer aí os conceitos, é do passe magnético do Salvador Gentili, tá bom? Então, quem quiser, na internet tem o PDF gratuito, né? Basicamente, nós vamos seguir o que está escrito lá e a gente traz o nosso conhecimento também e outros conteúdos para esclarecer o que está escrito aí nesse livro, tá bom? Bom, então, hoje nós vamos na nossa primeira aula. Então, a primeira aula, pessoal, do curso de passe, a gente traz alguns conceitos mais abrangentes, né? Alguns conceitos que são importantes para o momento do passe, são importantes para que o passista tenha uma consciência maior da função que ele está exercendo ali naquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente inicia esse curso por essa fala, pode parecer que não ser tão proveitoso, mas né, essencialmente proveitoso o que a gente traz aí de fluido cósmico, de aura, porque no momento do passo pode ser que você não raciocine cada passo que você vai dar baseado nesses conceitos que a gente está falando agora. Então, pode ser que no momento do passe, você não identifique ali, passo a passo, os conceitos que a gente vai trazer, né, de fluido e de aura. Mas a consciência do que está acontecendo naquele momento, de uma forma geral, o estar presente ali, saber o que está acontecendo, esses conceitos são essenciais, tá? Lembrando que esse curso de passe, todo mundo é bem-vindo, né, para assisti-lo, tanto quem já é passista, lá na nossa casa ou em qualquer outro lugar, porque é sempre uma reciclagem, a gente está sempre revisitando aí alguns conceitos que são importantes e que muitas vezes passam mesmo, né, um pouco batido, porque a gente fica muito tempo sem ler, às vezes, sobre o tema. Então, quando a gente exerce uma função, né, que depende disso, é muito importante a gente estar sempre atualizado. Então, é importante a gente estar sempre fazendo esse curso e para quem é frequentador, que não é passista ou que não quer ser também é super bem-vindo, porque faz com que a gente também atue na hora de receber o passe, né? Então, se eu sei como é a dinâmica da aplicação do passe, eu sei quais são os benefícios, eu sei como tirar melhor proveito do passe, na hora que eu estou recebendo o passe, eu também, de alguma forma, ali canalizo as minhas intenções da forma com que eu aprendi, né? Que é melhor durante a aplicação do passe. Então, esse curso é para qualquer um mesmo, né? Qualquer um que quiser assistir vai tirar muito proveito dele. Então, hoje, os 3 temas principais que a gente vai falar é o fluido cósmico, o corpo físico e o perispírito e a aura humana. Durante as outras aulas, a gente também revisita esses conceitos, porque nas outras aulas a gente vai trazer a prática, a gente vai trazer os tipos de passe, e aí a gente tem que falar do fluido, a gente tem que falar do perispírito. Então, a gente revisita esses conceitos que a gente vai aprender aqui hoje, tá bom?
Então, o que que é esse fluido cósmico, né? A gente fala muito a respeito desse fluido cósmico e aí a gente lembra, porque a gente tem alguns nomes parecidos, né? A espiritualidade mesmo fala, né? Lá no Pentateuco fala, nos livros que o Chico Xavier psicografou também fala, que a pobreza, né, do nosso vocabulário acaba trazendo essa limitação para o vocabulário, vamos dizer assim, espiritual. Então, acaba que a gente tem alguns nomes parecidos. A gente tem o fluido vital, o fluido cósmico, o aura, energia, éter. Então, ficam alguns nomes parecidos para coisas iguais, ou às vezes nomes parecidos para coisas muito diferentes. Que é o caso, por exemplo, do fluido cósmico e do fluido vital, são coisas diferentes. Então, a gente tem que estar sempre lembrando esses conceitos por conta disso. Então, o que é o fluido cósmico? Então, o fluido cósmico, lá na Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz fala a respeito dele, ele traz um conceito básico, que é o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Então, quando a gente lê esse conceito, a gente entende, a gente tem noção, apesar da pobreza da linguagem humana, a gente tem noção de que é algo energético, vamos dizer assim, né? Então, ele fala de força nervosa, ele fala de plasma, ele fala de hausto. Então, é algo energético, algo que tem aí uma capacidade por ele mesmo. Então, o fluido cósmico, ele é a energia que emana de Deus, né? Então, assim, se a gente pensar na origem, né? Não é que ele é a aura de Deus, mas a origem dele é Deus. Então, ele emana de Deus. Como se Deus criasse o tempo todo esse fluido cósmico. E é como se nós estivéssemos imersos neste fluido. Então, tudo que a gente conhece, que na teoria é vazio, até mesmo o vácuo, né? Porque a gente pode falar assim, até mesmo que é vazio aqui na Terra, Maria Tereza, mas o que é vazio aqui na Terra, a gente sabe que não é vazio. Né? A gente sabe que tem o ar, e o ar tem moléculas, mas mesmo onde a gente entende no universo que é vácuo, ou seja, que não teria nada, tem o fluido cósmico universal, né? Que é esse fluido que emana de Deus. Então, tudo o que nós conhecemos está imerso, até mesmo aqui na Terra, no ar, tudo que a gente está ali dentro, ele até fala no outro livro que é como se fosse um mar, né? A gente traz muito esse conceito lá no albergue em vários cursos, porque fica fácil de entender. É como se fosse um mar e a água é o fluido cósmico universal. E aí os peixes, as algas, os corais, são as estruturas que estão no universo. Somos nós, os planetas, as galáxias, os sóis, as estrelas. Então, tudo que está ali dentro do mar são estruturas que estão imersas no fluido cósmico universal. E aí o fluido cósmico universal é como se fosse a água do mar. Então, aonde tiver um espaço qualquer, o fluido cósmico universal ele está entrelaçado, ok? Então, ele é de natureza essencialmente eletromagnética. Então, quando ele fala da força nervosa, do hausto, do plasma, a gente entende que é algo energético. E aí ele fala, o livro traz que ele é de essencialmente natureza eletromagnética. Outra coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, pessoal, quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui, seja no curso de passe, em qualquer outro curso, na última terça-feira que a gente estuda muito as questões da mediunidade comparada com as leis aqui da Terra, né? As leis naturais aqui que a gente conhece. Eu gosto muito de falar que tudo que a gente aborda, a gente coloca como afirmativo, né? Então, assim, o fluido cósmico é de natureza essencialmente eletromagnética. Ponto. Eu não coloquei uma interrogação ali, eu estou afirmando isso. E eu gosto de sempre lembrar que tudo que a gente está afirmando a respeito disso são coisas que a gente tem acesso, que a gente tem informação, tanto da espiritualidade, quanto de alguns experimentos que foram realizados aqui na Terra, né? Nós vamos até ver um hoje, enfim. Então a gente tem que lembrar que é o que a gente sabe hoje.
Porque às vezes fica assim, ah, mas como que você sabe isso? Como é que prova isso? Tem coisas que realmente a nossa ciência ainda não consegue medir. Não quer dizer que não exista, mas a gente ainda não consegue medir. Então, eu gosto muito de lembrar que as coisas vão mudando, as bibliografias vão mudando, a espiritualidade vai trazendo coisas novas. Não é todo dia, obviamente, porque a gente sabe que isso é muito devagar, mas daqui a, sei lá, 100, 200, 1000 anos, o conhecimento vai ser outro. Então, isso é o que a gente sabe hoje, isso é o que a gente acredita hoje, combinado? Então, ele é de essência é, eletromagnética, tá? Então, ele é energia. E Deus é a fonte primeira de toda a vida, e é da irradiação deste campo magnético de Deus que forma o campo magnético fundamental. Então, esse fluido cósmico aí, ele forma um campo eletromagnético em tudo que existe, né? Ele é como se fornecesse para a gente a matéria-prima para cada um ter o seu campo eletromagnético. Então, tudo aquilo que a gente transforma como matéria, seja matéria bruta, que é essa da carne, seja matéria do perispírito, é como se tudo que a gente utilizasse para fazer essa matéria, a bruta, para a gente constituir o nosso perispírito, a gente utilizasse desse fluido cósmico universal. Então, tudo o que a gente conhece, tudo, absolutamente tudo, é o fluido cósmico universal modificado. Então, é como se o fluido cósmico, como não? O fluido cósmico universal, ele é a fonte de tudo que a gente conhece. E aí, obviamente, as transformações, as mudanças que nós vamos fazendo nesses fluidos, eu digo nós, a gente no nosso nível, os espíritos superiores num nível maior, né, tendo cada vez mais capacidade de transformar esse fluido, nós vamos transformar e nós vamos condensar essa matéria para o que a gente precisa, tá? Então, tudo que nós conhecemos é energia, tudo, inclusive o campo eletromagnético, tá? Tudo que a gente enxerga é energia. Então, tudo é energia. Então, esse fluido cósmico universal não pode ser outra coisa senão energia. É uma energia diferente dessa energia aqui desse corpo, é uma energia diferente desse ar aqui, mas é energia. Então, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente entende como matéria, que a gente fala lá, né? O que é a matéria? É aquilo tangível, é aquilo que eu consigo pegar, aquilo que eu consigo ver, medir, é energia. Só que é uma energia muito condensada. Então, se a gente comparar o fluido cósmico universal, que é a origem de tudo, e o que a gente conhece de mais denso hoje, que é essa matéria aqui física, que são as rochas, os minerais, se a gente pegar isso tudo é energia. Tanto esse fluido cósmico universal, quanto essa rocha ou esse corpo físico que a gente conhece. E aí o que vai variar é a condensação, ou seja, a densidade desta energia. E aí a gente, obviamente, está sintonizado com essa faixa da matéria, visto que a gente está encarnado. Então, se eu estou encarnada, a minha sintonia é com essa matéria aqui. Então, por isso da dificuldade de muitas vezes eu enxergar, eu ter contato, eu conseguir perceber algo que está fora dessa sintonia aqui, né? Que é o espírito, que é o perispírito. É impossível? Não. Tanto que nós temos médiuns clarividentes que veem, que escutam. Mas daí a dificuldade não é uma coisa natural eu encarnar e continuar em sintonia com o que está etéreo, né? A não ser que eu esteja, por exemplo, mais etéreo também. Então, quando eu, por exemplo, durmo, que eu desdobro e que eu vou ter ali contato com o plano espiritual, eu estou em perispírito. Então, é como se eu tivesse ali sintonizado com algo que é um pouquinho mais etéreo do que essa carne aqui. Então, eu consigo perceber o plano espiritual, eu consigo ver, né, com mais facilidade, tá? Não quer dizer que a gente vai ver tudo, mas aquilo que está dentro da nossa faixa vibratória a gente consegue perceber com mais facilidade. E aí, quando desencarnados, o contato muda, o contato com a matéria, com qual matéria eu vou ter contato. Apesar de ser possível perceber a matéria mais grosseira. Então, tem espíritos que desencarnam que conseguem perceber essa matéria mais grosseira. Tem espíritos que às vezes estão desencarnados que, dependendo do que for da matéria grosseira, ele nem consegue perceber mais. Às vezes a faixa vibratória já está num nível que ele não consegue mais nem perceber aquilo. Então, aí a gente trouxe para vocês o conceito do fluido cósmico universal. Então, a gente pensar aí que o fluido é a origem de tudo e qualquer coisa que a gente conhece, e que como ele
tudo ou qualquer coisa que a gente conhece é energia, tá? O que vai mudar é a densidade que essa energia vai dar, combinado? Então, o corpo físico e perispírito, o próximo conceito que a gente vai trazer. Então, o corpo físico é também, na sua essência de natureza eletromagnética, com qualquer energia que a gente conhece. Então, se tudo que a gente conhece é energia, tudo vai ter na sua natureza eletromagnetismo. Assim como o perispírito e o espírito. Lembrando que o espírito é aquilo que a gente menos conhece, que a gente tem menos conceito, que a gente consegue entender com a linguagem que a gente tem aqui na Terra, que a gente consegue entender menos. O corpo físico e o perispírito a gente já tem um domínio maior, tá? Mas a gente sabe também, por informação, que o espírito, obviamente, como tudo que permeia o universo, é energia. Porém, cada um está numa faixa vibratória. Desculpa, não é fixa, não, é faixa vibratória. Então, o corpo físico, o perispírito e o espírito, todos têm natureza eletromagnética, todos são energia. Mas cada um está numa faixa vibratória diferente. E aí, quando eu vibro em determinada faixa, eu consigo organizar as minhas moléculas de tal maneira. Eu organizando as minhas moléculas de tal maneira, vai ser a forma com que eu vou me apresentar. Então, esse corpo aqui denso se organiza as moléculas de tal forma que elas ficam bem juntas, bem densas, e aí eu consigo, tangir, vamos dizer assim, eu consigo medir, eu consigo pegar, eu consigo tangibilizar essa matéria aqui física, ok? E aí, quanto mais etéreo for, mais afastadas as moléculas estão, com mais vibração elas estão, né? E aí elas ficam mais etéreas, menos sensíveis a essa carne aqui que a gente conhece. Então, aí, uma figura só para a gente trazer mais ou menos um olhar, uma ideia assim mental, né? O corpo físico sendo aquilo mais grosseiro, aquilo que a gente conhece, que a gente consegue pegar. O perispírito, ele ainda tem o formato do nosso corpo, ele ainda é mais denso do que o espírito, mas ele já é mais etéreo do que o corpo de carne. E o espírito, que aí, se a gente pensar na essência, ela já nem necessariamente tem mais a forma física. Lembrando que em todas as vidas que a gente conhece, né, que a gente tem acesso, todas possuem esse perispírito. Então, todas vão ter ali um envoltório para o espírito, ok? Todas vão ter. O que a gente conhece hoje é que todos têm um perispírito. Não necessariamente todas vão se apresentar o tempo todo na forma humana, mas todos têm esse envoltório, essa proteção dessa essência que é o espírito, que é algo muito, muito, muito etéreo que a gente ainda não consegue ter a dimensão do que é a faixa vibratória dessa essência, dessa centelha divina, ok? Então, o corpo espiritual não é o reflexo do corpo físico. O corpo espiritual, que no caso é o perispírito, tá? Ele não é reflexo desse corpo físico, na verdade é o contrário. Então, é o corpo físico que reflete o meu perispírito. Do mesmo jeito que o meu perispírito reflete o que está lá na formação dele, que é o espírito. Então, é como se o espírito que desse a forma. E aí, quando eu falo desse a forma, é como se ele desse o comando da forma que o perispírito tem que ter, e o perispírito dá o comando da forma que o meu corpo físico tem que ter, ok? Então, não é necessariamente uma forma do espírito para o perispírito, que a gente viu aqui, ó, que o espírito não necessariamente tem uma forma humana, né? Então, mas é como se o comando fosse do espírito. Então, o comando é do espírito para a forma que o perispírito tem que ter, e o perispírito manda o comando de como esse corpo tem que ser plasmado aqui na hora que eu vou reencarnar. E o corpo mental, né, que é esse envoltório sutil da mente, e que por agora a gente não pode definir com mais amplitude aí de conceito, por falta realmente de conhecimento nosso, tanto de conhecimento mesmo, de conceito, quanto de palavras, de linguagem, de vocabulário, ok? Esse corpo mental, a gente sabe que existem vários outros corpos, a gente estuda isso, e em um outro momento a gente vai falar disso, mas pensando no básico, seria esses três, sendo que o envoltório do espírito seria esse corpo mental, ok? O corpo espiritual, então, que é o perispírito, ele tem os mesmos órgãos e funções do corpo carnal. É claro que vai ser mais etéreo,
né? Como eu já estou batendo aqui na tecla, é mais etéreo, é menos denso, aquela mesma coisa que eu já falei com vocês. Mas ele tem os mesmos órgãos e funções. O corpo físico espelha o que tem lá no perispírito, tá bom? Então, no encarnado, quando eu venho aqui para a Terra, que eu vou colocar, né, o meu perispírito ali ligado ao meu corpo da carne, eles se ligam ali ponto a ponto, ou seja, eles têm a mesma localização. Então, onde eu tenho a minha cabeça no corpo físico, tem a cabeça no perispírito, onde tem minha mão no corpo físico, tem a mão no perispírito, e eles se ligam, pessoal, molécula a molécula, não é nem célula, porque antes a gente falava célula a célula, é molécula a molécula, o corpo é ligado. E aí, na hora do desencarne, é o contrário, né? Esse desligamento molécula por molécula, ok? Então, as estruturas, elas se interpenetram porque cada uma está numa faixa vibratória. Então, não tem aquela questão assim, ah, então são dois corpos ocupando o mesmo lugar? São, mas são de fato faixas vibratórias diferentes. Então, aquela lei da física continua valendo, porque as leis da natureza da carne também são leis de Deus, a gente tem que lembrar disso. Então, aquela lei continua valendo que não vai ocupar o mesmo lugar o corpo de carne. Mas como eu estou em faixas vibratórias diferentes, elas se interpenetram, ok? Então, elas estão no mesmo lugar aqui, no meu corpo físico e no meu corpo perispiritual. Então, é como se funcionasse essa engrenagem, né? Eu tenho um corpo físico, eu tenho um perispírito e eu tenho um corpo mental, onde reside ali o meu espírito, a minha consciência, o meu eu verdadeiro. Então, é como se essa engrenagem ali funcionasse um dependendo do outro. Isso no caso de eu estar encarnado, né? Porque aí, no caso de eu estar desencarnado, essa parte, por exemplo, do corpo físico não vai existir mais. Mas falando em encarnado, falando aqui, né, no que a gente está vivendo hoje, é essa engrenagem aí que funciona, um dependente do outro. E aí a gente vem para o nosso terceiro conceito, que é o conceito da aura humana. Então, nós temos no nosso campo magnético, né, próprio, nós temos um campo magnético próprio, cada um tem o seu campo magnético. Então, a gente falou lá do campo magnético, eletromagnético de Deus, pelo menos é assim que a gente sabe hoje, né? É assim que a gente denomina hoje, a gente nem sabe se é a mesma coisa, mas é assim que a gente denomina. Esse campo eletromagnético de Deus, ele acaba expandindo e trazendo para a gente esse fluido cósmico. E aí, cada um vai ter, na hora da sua formação, o seu campo eletromagnético, porque nós somos formados de alguma molécula, de alguma matéria, de alguma energia. E como cada energia vai ter o seu campo eletromagnético, é como se juntasse um monte ali de energia, então eu transformo ali num campo eletromagnético meu. Então a gente pode considerar como se a gente fosse o quê? Uma lâmpada acesa, né? Um campo luminoso formado pelos fótons irradiados ao seu derredor. Então essa energia que eu sou formada, ela transmite uma energia, né? Eu tenho troca de energia. Campo eletromagnético, ele não é o tempo todo estável e sem modificações. Ele está o tempo todo trocando. Elétrons, fótons, partículas estão sempre o tempo todo caminhando e se movimentando pelo universo. E aí é que acontecem essas trocas eletromagnéticas. A minha matéria, principalmente essa matéria física mais densa, ela se mantém. Mas aquelas moléculas que são eletromagnéticas mesmo falando, que estão ali nos campos dessas moléculas, elas vão sofrendo trocas, ok? Então, esse campo eletromagnético, ele reflete radiações do corpo físico, do perispírito e do corpo mental. Então, eu tenho o campo eletromagnético do corpo mental, eu tenho o campo eletromagnético do perispírito e eu tenho o campo eletromagnético do corpo físico. E aí, junto esses campos eletromagnéticos, o que eles refletem de radiação, nós conhecemos como aura. Então, a aura é o conjunto mesmo desses três campos eletromagnéticos e a força que eles irradiam, tá? Eu vou trazer uma imagem aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, todos os corpos da natureza irradiam ao seu redor o campo da energia de que são formados. Então, todos, vegetal, mineral, tudo tem o seu campo eletromagnético. Não quer dizer que tudo tem vida, mas tudo tem campo eletromagnético, porque campo eletromagnético é aquilo que vem da energia de qualquer tipo de molécula, tá? E aí essa noção de que todos nós possuímos
campo eletromagnético, inclusive aquilo que não tem vida, ele corresponde ao estado radiante dos corpos, que foi definido experimentalmente por William Crookes. William Crookes é um físico, foi um físico muito famoso, um físico inglês, e ele fez diversas descobertas e diversas contribuições, né, para a ciência material, vamos dizer assim. Mas depois ele se interessou pelos fenômenos espíritas. Então, ele teve contato com diversas médiums, inclusive a mais famosa, que a gente sempre comenta, é da Florence, né? E a Florence era uma médium de 15 anos, mais ou menos, que serviu como instrumento para ele estudar muitos fenômenos espíritas, e ele conseguiu provar diversas coisas, e inclusive essa existência desse campo eletromagnético de todos nós. Ele conseguiu trazer algumas contribuições para o espiritismo através desses experimentos. E aí cada corpo, então, terá uma aura baseada na sua essência de composição, da mais simples à mais complexa. Então, se a gente pensar, por exemplo, na aura de um espírito iluminado, ela não vai ter a mesma composição, ela não vai ter as mesmas características de uma aura, por exemplo, de uma planta, de um animal irracional. Então, baseado na composição de cada ser, ou de estrutura, na verdade, da natureza, nós vamos ter essa aura aí composta, ok? E aí, o que aconteceu então? Tivemos aí então a experimentação por diversos cientistas, e um deles fez o quê? Conseguiu desenvolver uma câmera que conseguia tirar fotos dessas auras. E aí essas aí são algumas fotos, né? São fotos de animais, tá vendo aí? A gente tá vendo aí de uma borboleta, a gente tá vendo aí de uma planta, e a gente tá vendo aí de uma pedra, de um mineral. Então, essa câmera tem a propriedade de registrar esse estado radiante de qualquer corpo. Então, tanto mineral, quanto vegetal, quanto animal. A gente consegue ver aí esse halo energético. E aí, esse halo energético, a gente dá o nome de aura, né? Na verdade, os autores, eles têm uma tendência a atribuir esse nome de aura mais para os seres humanos. Mas todos os outros, né, como a gente falou, vão ter um campo eletromagnético. E aí alguns autores denominam esse campo eletromagnético de aura. Outros não, outros vão apenas denominar como campo eletromagnético. Isso aí, na verdade, indifere, contanto que a gente entenda o conceito, né, que a gente está trazendo aqui. Então, eu coloquei aí para vocês uma figura, e aí nessa figura a gente consegue perceber, então, a aura, o que vai, na verdade, compor a aura, né? Na verdade, muitos defendem a ideia de cada um ter o seu campo eletromagnético, e o conjunto disso será a aura. Então, o campo eletromagnético ali do corpo físico, né, que ele é mais próximo do corpo físico, ele é mais denso, ele é formado por matéria mais densa também, porque ele tá mais próximo dessa matéria aqui. Então, é essa matéria que vai irradiar essas moléculas. Então, vocês concordam comigo que a molécula do corpo físico vai ser mais densa do que a molécula de um corpo mais espiritual, vamos dizer assim, né? A aura do perispírito, que aí ela vai ser um pouco mais etérea, vamos dizer assim, né? Menos densa do que a do corpo físico, mas ela está intermediária porque a gente ainda tem lá o campo eletromagnético espiritual, vamos dizer assim. E aí a gente fala de corpo mental mais do que de espírito, né? Porque a gente ainda não tem muito, como eu falei, esse conceito de espírito bem determinado. Então, a composição desses três campos eletromagnéticos vão formar, então, a aura humana, ok? Então, esse conjunto aí
é a aura. E aí a nossa aura, quando ela está equilibrada, quando ela está saudável, ela se constitui principalmente no escudo, né? E aí, quando a gente fala de escudo, a gente pensa só que é contra coisas ruins. Na verdade, também. Mas é um escudo, na verdade, contra qualquer coisa que a gente queira ter contato. Inclusive das coisas boas, né? Então, não necessariamente ela é um escudo só para coisas ruins, né? Mas quando ela está equilibrada e saudável, sim. Aí eu vou conseguir me defender das irradiações inferiores. Então, e aí a gente pensa assim, então quer dizer que se eu estiver bem, se eu estiver equilibrado, se eu estiver saudável, se eu estiver evoluída, vamos dizer assim, eu não consigo, eu tô blindada, né? Então, magicamente, quando eu evoluo, magicamente essa aura me defende. Se a gente parar para pensar, não é magicamente, né? Não é uma coisa assim. A lógica, na verdade, não é eu ser bom para eu ter uma aura boa para eu me defender. Não. Eu me defendo porque a minha sintonia não ela não é concordante com a sintonia de radiações inferiores. Então, na verdade, não é a minha aura que está me defendendo, né? Porque se eu não mantiver a minha aura daquela forma, ela acaba não me protegendo. Eu só mantenho aquela aura da minha forma se realmente for irradiar do meu campo eletromagnético. E aí, os campos eletromagnéticos alheios, ou seja, dos outros, os externos ao meu, nos alcançam através da nossa aura, que funciona como uma antena receptora, absorvendo essas ondas magnéticas, alimentando assim o nosso campo fluídico, de acordo com a nossa sintonia mental. Então, eu posso absorver tanto energias boas, energias positivas, quanto também energias negativas, energias de irmãos, ou até mesmo que estão viajando, vamos dizer assim, que a gente chama de consciência coletiva, energias que são negativas, que são prejudiciais. Então, a extensão da irradiação da aura, ela é muito variável. Então, num estado de repouso absoluto do espírito, essa irradiação pode estar circunscrita no limite de alguns passos, mas sob o domínio da vontade pode alcançar distâncias infinitas. Aí a gente vai entrar também no conceito de capacidade, de faculdade, de evolução. Então, eu posso ter uma aura de alcance menor, eu posso ter uma aura de alcance infinita, como está falando aí, né? E aí isso vai depender da minha evolução moral, vai depender da minha vontade, porque eu posso ter evolução moral justamente para ter, baseado na minha vontade, estar com a aura circunscrita ali a poucos metros. Mas se eu quiser, já que eu estou num estado evolutivo maior, eu posso abranger uma distância maior com a minha aura. Então, eu tendo a capacidade, eu consigo tanto expandir quanto contrair. Se eu não tenho ainda essa capacidade, se eu ainda estou em estágio evolutivo inferior, mesmo com a minha vontade, eu não consigo expandir muito essa aura, ok? E aí o André Luiz traz um comentário sobre a aura que é interessante a gente pensar. Então, é a fotosfera, o que seria, né, essa aura? É a fotosfera psíquica, ou seja, ele está falando de fóton, de energia, de partícula, psíquica, ou seja, ela tem ali a influência da minha intenção, do que eu estou pensando, da minha centelha divina e do meu espírito. Entretecida em elementos dinâmicos, ou seja, outros elementos que vão compor. Ela atende a cromática variada, ou seja, ele está falando de cor, podem ter cores diversas, segundo a onda mental que emitimos, ou seja, que nós, o espírito, a essência vai emitir, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens, ou seja, na nossa aura, quem está externo e tem essa capacidade consegue perceber cores e imagens, ou seja, eu retrato ali os meus pensamentos em cores e imagens na minha aura, que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Então, ali eles vão responder aos objetivos e às escolhas que nós fizemos. Então, aonde a gente quer chegar e quais escolhas a gente está fazendo para chegar até lá, tanto bons quanto ruins. Então, esse conceito é bem abrangente, a gente consegue perceber aí que a gente fala de aura, né, como se fosse algo simples, e definitivamente ela não é, né? A gente percebe aí a quantidade de conceito, a quantidade de informação que a gente tem nessa pequena frase aí do André Luiz a respeito da aura.
Então, através da aura, nós realizamos toda a comunicação com o próximo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: mas a gente fala de sintonia por pensamento, a gente fala de sintonia por vibração, a gente fala de sintonia por onda. Tudo isso que a gente falou é aura. A aura é pensamento, porque é onde reflete o pensamento, e o pensamento e a aura têm a mesma conformação não tem a mesma composição, que é a energia. A gente fala, então, de sintonia, de onda. Então, tudo que a gente está falando é energia. Tudo que a gente está falando é pensamento. Tudo que a gente está falando é matéria etérea, tá? Então, só para a gente não ficar assim, mas tem vários conceitos. Não. A gente só faz aqui a diferença porque a aura é algo que está circunscrito a gente. Mas a composição dela é a mesma das ondas que estão viajando por aí. Por isso que elas conseguem trazer a sintonia uma da outra. Por isso que elas conseguem se comunicar. Porque elas têm a mesma composição, a mesma natureza, tá? Então, através da aula, nós realizamos toda a comunicação com o próximo, porque ela é energia, porque ela é pensamento, porque ela é onda, porque ela é molécula, ela é partícula. Somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. O André Luiz fala lá, né, que nós plasmamos ali na nossa aura, eles conseguem perceber os nossos objetivos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham conosco. Tá? Aquelas inteligências superiores conseguem nos examinar, eles têm essa capacidade de nos examinar pela nossa aura, e se você estiver ali em contato com algum irmão que não seja evoluído, não tem problema. Ele às vezes não vai conseguir te examinar, mas ele vai conseguir ter noção da sua intenção, saber se ele vai sintonizar com você ou não, ou seja, saber se a sua natureza da sua aura e do seu campo eletromagnético está condizente com o dele. Então, ali nós conseguimos fazer trocas de impressões com aqueles que estão ao nosso redor. E aí, o que vai variar das auras? Cor, principalmente, né? Cor e formato. Então, principalmente as cores. E aí, eu nem trouxe aqui, nem entrei no mérito de quais cores são, porque são diversas bibliografias que falam de diversas cores. Alguns defendem que a cor verde representa isso, a cor azul aquilo, a vermelha isso, enfim. E o importante é a gente entender que isso vai variar, né? O que é fato é as cores que são mais claras, a coloração mais clara, mais brilhante, ela está ligada a um grau superior de pensamento, de energia, de sintonia. Cores mais escuras, menos brilhantes, são ligadas a pensamentos mais inferiores, ok? Mas qual cor vai variar demais. Branca, amarela, verde, azul, ok? E não tem um consenso baseado no que essa cor vai trazer para a gente de conceito. E formato também é outra coisa que pode variar. Então, alguns fazem um formato ovalado, nós temos as criaturas que são muitíssimo elevados, né? Como os seres crísticos, por exemplo, que tem uma aura assim gigantesca, que não conseguem mais ter aquele formato ovalado, porque ela se expande demais. Nós temos casos, a gente sabe de casos de espíritos que muitas vezes perdem a forma humana, né, temporariamente, por conta justamente do seu pensamento, do seu campo que ele constrói ali ao seu redor. Então, muitas vezes o formato da aura vai ser diferente. Então, basicamente, nós vamos ter ali variado cor e formato de aura, ok? Então, a aura humana, né, como o André Luiz fala aí pra gente, e aí é um caso a se pensar, é um caso a refletir, né, principalmente para quem está assistindo esse curso e que já é passista ou que em algum momento vai se transformar, né, vai ser passista, que nós exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Então, esse de maneira invariável aí é o que faz a diferença nessa frase dele. É o que traz exatamente o que a gente tem que ter cuidado e consciência. É que é de maneira invariável, a gente não escolhe, a gente não consegue mentir, né, o reflexo de nós mesmos. Então, o que está lá dentro de nós é o que nós vamos refletir, é o que nós vamos exteriorizar. E aí a gente tem que lembrar que a gente está exteriorizando isso o tempo inteiro, inclusive no trabalho do passe. Então, a gente tem que ser também, o tempo todo, trabalhador
de nós mesmos para que nós consigamos fazer um trabalho cada vez mais bem feito, ok? Então, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido bom, né? Que tenha acrescido em alguma coisa aí. Que vocês tenham conseguido aí lembrar de algumas coisas que a gente já estudou, que a gente já viu, ok? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí pra gente. Eu tô até vendo aqui, tem muita gente dando boa noite, tem muita gente aqui presente com a gente, que bom, fiquei muito feliz. Tem muita gente. Se tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Que eu vou ler aqui agora para vocês, eu respondo. Se não tiver, quiser comentar no vídeo depois, eu sempre volto, dou uma olhada, curto os boas noites de vocês, e aí eu posso responder sem problema nenhuma depois, né? Com calma, eu escrevo para vocês, e aí aparece a notificação, vocês podem voltar aqui e vocês conseguem ver. Tá bom? A resposta. Combinado? Eu acho que por enquanto nós não temos nenhum questionamento. Eu espero que é porque tenha sido bom, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês, tá bom? Bom, e aí a gente então, como eu combinei com vocês, a gente encerra a nossa aula de hoje, lembrando que a gente tem mais uma aula. A gente tem mais uma aula no dia 8, depois a gente tem um intervalo do dia 15, e aí depois a gente tem uma aula no dia 22 de fevereiro e a última aula no dia 1º de março. Então, nós vamos ter no total aí de 4 aulas. Combinado? Deixa eu só ver aqui se tem alguém que perguntou alguma coisa. Muito obrigada, gente. Tem um monte de gente aqui elogiando. Bom. Olha, tem uma pergunta aqui. É uma pergunta interessante. Perguntaram assim: quando vejo vultos negros, seria uma aura? E aí é interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Não necessariamente o que a gente está vendo, aquela cor que a gente está vendo, é a cor da aura. Por que eu falo isso? No livro do Carlos Torres Pastorini, que a gente estuda na terça-feira, né? Na última terça-feira a gente faz o estudo, ele traz uma parte da clarividência e ele fala fisicamente a respeito das células que a gente tem no nosso olho, né? Do tipo de célula que a gente tem. E aí, o que acontece? A gente tem que entender que o nosso olho de carne, ele é um reflexo do corpo do perispírito, mas ele interfere no que a gente vai ver. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo ser mais clara para vocês. Você pode falar assim, Maria Teresa, mas esse olho aqui físico, se não tiver o perispírito, se não tiver o espírito, não é nada, não vê nada. Beleza? Certíssimo. Esse olho aqui sozinho não vê nada. Mas quando eu estou encarnada, ele exerce influência sobre o meu corpo perispiritual. Vocês concordam comigo? Porque senão a gente tinha as mesmas faculdades que eu tinha quando eu estava apenas em perispírito e a carne não ia ser impeditivo nenhum. Não. A carne, como ela está ligada ao perispírito, ela acaba interferindo, atrapalhando, vamos dizer assim, porque ela é mais densa, ela acaba atrapalhando as faculdades que eu tenho quando eu não estou presa à carne. Então, é o meu olho perispiritual que vai ver? Mas com a interferência do meu olho físico. E aí, o meu olho físico, se a gente pensar nas leis da física, ele vai ver como? Ele vai ver dependendo da luz que incide naquele corpo. Então, como que eu vejo esse copo? Eu só vejo esse copo porque eu tenho uma fonte de luz que bate nele, essa fonte de luz chega até o meu olho que consegue processar.
Então, vocês entendem que tem essa interferência do olho físico, do que eu preciso de físico para ver? Então, o espírito que eu vejo, o vulto negro que eu vejo, se é que é um espírito verdadeiro, né? Se é que é um espírito, a gente pensando que é um espírito, porque a gente está querendo saber se é a aura, né? Então, pensando que é um espírito, aquele vulto que eu vejo, o meu olho físico, ele vai ter interferência. Então, dependendo de onde eu vejo esse vulto, se tem luz, se tem pouca luz, se tem muita luz, se a luz é verde, se a luz ele pode sofrer interferência. Eu não estou dizendo que todas as vezes sofre, mas ele pode sofrer interferência, tá? Então, a gente tem que pensar que muitas das vezes o nosso corpo físico interfere no que a gente está vendo, tá? Tanto que a gente não consegue, muitas vezes, ver com clareza. Mesmo os médiuns clarividentes, eles muitas vezes veem, sabem que é um espírito, vê a forma humana, mas muitas vezes não vê detalhes do rosto, não sabe identificar exatamente quem é aquela pessoa. Então, o nosso corpo físico acaba interferindo nessa visão, tá? Então, não necessariamente é negra aquela aura, é espírito ruim, é espírito inferior, porque não necessariamente aquela cor que eu estou vendo é fidedigna. Então, é claro que cada caso é um caso, mas generalizar que toda a aura que eu vejo, todo vulto negro que eu vejo, quer dizer que eu estou vendo a aura escura de um espírito inferior, não é real, tá bom? Então, eu espero que tenha esclarecido aí essa pergunta. Então, não é sempre não, tá bom? Pode ser que seja um espírito inferior e a aura dele seja escura, mas não necessariamente todas as vezes vai ser assim, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Opa. Ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais, pessoal. Opa. Ainda pode mandar, vou esperar um minutinho, se alguém tiver. Se não tiver, não tem problema. Como eu falei com vocês, depois eu volto aqui, dou uma olhadinha e respondo, tá bom? Se tiver alguém, tá? O Fabrício também tá aí no Facebook, tá comentando o curso, tá dando algumas dicas aí. Bom, eu acho que é só, pessoal. Se tiver alguma dúvida, eu volto e comento aqui, faço um comentário embaixo da pergunta e aí chega a notificação para vocês olharem, tá bom? Da próxima vez, se vocês já tiverem dúvidas a respeito, inclusive, dessa aula que eu dei hoje, porque a próxima sou eu que vou dar também, pode trazer e pode escrever a dúvida, não tem problema não, que eu esclareço aqui na medida do nosso conhecimento, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a paciência, a contribuição de vocês, o comentário, boa noite. Isso é muito importante para a gente, tá bom? A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, saber que vocês estão, mesmo na quarentena, aí firmes e fortes conosco, tá bom? Bom, nós vamos fazer oração, então, para dar por terminado, né, esse curso da noite de hoje. Agradecendo mais uma vez a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos virtualmente para aprender, para falar sobre o espiritismo, falar sobre as leis divinas, né? Entender um pouco mais para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer e, obviamente, a cada passo nos melhorar para chegar, né, até o nosso Pai, até a nossa perfeição relativa. Nós agradecemos, pedimos a proteção da espiritualidade e com a oração do nosso Mestre Jesus, nós então agora vamos dar por terminado, por finalizado o curso da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, uma boa noite a todos e eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, viu? Até semana que vem, um grande beijo.